Bom dia, pessoal. Hoje, 9 de agosto já, meu Deus do céu. Daqui a pouco chega o final do ano. Gente, hoje eu vou ler um conto daquela enciclopédia da fantasia antiga. Olha só, eu vou mandar encadernar. Em Belo Horizonte tem uma empresa que faz isso, mas eu não fiz ainda porque não fica caro, sabe? Olha aqui as páginas, tudo cai nos pedaços. Chama Os Três Músicos. Aqui, eu vou até arrancar. Olha aqui, saiu a página. Os Três Músicos de L.B. Stein. Eu vou ler um pouco sobre ele aqui rapidinho, porque a biografia é muito grande, né? Ludwig Bernstein foi um escritor alemão e colecionador de contos de fadas populares. Nasceu em Weimar, filho legítimo de Joana Carolina Dorothea Bernstein Humberto, imigrante francês, que desapareceu antes do nascimento da criança. Ludwig, portanto, cresceu muito pobre nos primeiros 9 anos. Aí vai a história dele, né? Muito grande, não vou entrar no mérito. Ele nasceu em novembro de 1801, 24 de novembro de 1801, na Alemanha, na cidade de Weimar. Faleceu em maio de 1860, né? Ele escreveu e colecionou muitos contos de fadas, né? Então hoje eu vou ler uma história dele muito bonita, que faz tempo que eu não li, muitos anos que eu não li. Eu nem sei o começo nem o fim dessa história. Eu vou chegar um pouquinho para cá a câmera, porque aqui é meio desajeitado, é onde meu filho estuda. Aqui, ó. Os Três Músicos. Essa é a história de três músicos, um violinista, um flautista e um trompetista, que iam de aldeia a aldeia tocando seus instrumentos para entreter a população. Dessa maneira, não só ganhavam a vida, como tinham muitas vezes ocasião de se divertir. Certo dia, chegaram a uma aldeia onde havia festa e foram logo chamados para animar as danças. Terminada a festa, o dono da casa, inclusive essa história, ela encapa o livro, né? Geralmente, todos os livros têm uma capa. Acho que são das famosas histórias, melhores, né? Então, essa história não deve ser ruim, não. Terminada a festa, né? O dono da casa convidou-os a sentar à mesa para comer e beber com os convidados. Os três aceitaram de muito bom grado. Comiam e conversavam, quando ouviram alguém dizer: no meio da floresta existe um castelo encantado onde acontecem coisas excepcionais. Está desabitado. Eles ouviram alguém dizer, né? Está desabitado. No entanto, a luz, as janelas e as mesas estão sempre arrumadas, como à espera de alguém que vá comer. E dizem que lá estão encerrados tesouros valiosíssimos. Nesse caso, por que é que ninguém vai buscá-los? Perguntou um dos músicos a seu vizinho. O outro olhou, fitou com os olhos esbugalhados. Está doido? Exclamou. O castelo é encantado e ali se hospedam espíritos temíveis, né? Quem ousou entrar lá uma vez saiu meio morto e nunca se aventurou a contar o que viu, coitado. Pelo amor de Deus. Não, de minha parte, acho que o melhor é passar de largo, né? Ele desistiu logo, o primeiro. De volta a seu quarto, na hospedaria, onde dormiam os três juntos, músicos, onde dormiam os três juntos, os músicos lançaram-se em animada discussão. Por que não tentamos? Propunha um. Se os tesouros de fato existem, e se conseguirmos nos apoderar deles, teremos fortuna garantida. Para os três. Um deles pensou, né?
fortuna garantida para os três. Concordo, replicava o outro. Tentemos, sim, mas eu sou de opinião que não deveríamos ir os três de uma vez. Vamos cada um por si. Assim teremos 3 possibilidades de êxito. O mais velho será o primeiro a ir. Uma vez assentadas as bases, o plano, concordaram com o plano, as bases da tentativa adormeceram. Na manhã seguinte, o mais velho dos 3, que era o violinista, tomou seu instrumento e com ele encaminhou-se para a floresta. Chegando ao local onde a vegetação era mais cerrada, avistou finalmente o castelo. Cercado de um muro alto, tinham torres e fossas. Um castelo enorme. Aquele castelo tem aquelas fossas onde tinha os jacarés ali, ninguém atravessava, só através de uma ponte, Aquelas pontes que desciam com aquelas correntes. Muita gente já viu isso em filme. Era mais ou menos assim. Cercado de um muro alto, tinha torres e fossas. A ponte levadiça, porém, estava baixada e o portão escancarado, como se esperasse por ele. Embora ele meio receoso, decidiu finalmente entrar. Nem bem puseram os pés no jardim do portão. O portão fechou-se às suas costas, com um grande estrondo. Dum! Ainda mais assustado ficou o violinista, mas já não tinha mais como voltar. Avançou, pois, com toda cautela, olhando ao redor. Subiu uma grande escadaria de mármore, atravessou inúmeros salões enfileirados, sem encontrar ninguém. O silêncio era absoluto. Finalmente chegou a uma cozinha, onde um fogo animado crepitava no fogão. Sobre as chamas havia uma grelha. Enquanto ele olhava aquilo tudo com olhos esbugalhados, uma fatia de carne finíssima saiu da despensa e foi parar na grelha. O serviço é completo mesmo, ele pensou, Tudo mágico, a carne voava e tudo, Não há dúvida, pensou o jovem músico. E, instintivamente, foi se encaminhando para uma das salas de jantar, porque tinha muitas, Era um palácio muito grande. Imediatamente, mãos invisíveis estenderam na mesma toalha imaculada e trouxeram pratos e talheres para 2 pessoas. Depois da cozinha foram vindo. Olha que interessante, foram vindo voando pelos ares, em fila, travessas cheias de iguarias finas, uma atrás da outra, que se colocaram sobre a mesa. Então, o violinista encostou seu violino no ombro, tomou o arco e tocou uma de suas áreas mais belas. Depois inclinou-se e disse: Bom apetite. Só então sentou-se à mesa para comer. Naquele instante, a porta se abriu sem ruído e alguém entrou. Era um homenzinho minúsculo, de barba branca, comprida até os pés, e carinha enrugada. Vestia roupa vermelha e gorro preto. Aqui o velhinho aqui, ó. O velhinho, descendo uma escada, que já é outra parte da história, mas mostrou aqui. Retribuiu com um gesto a inclinação do rapaz e sem uma palavra tomou lugar à mesa. Quando a travessa do assado veio pousar diante deles, o violinista pegou-a e gentilmente apresentou ao velhinho. Este sorriu e serviu-se de uma fatia de carne. Ao passá-la, porém, para o prato, a carne escapou-lhe e foi parar debaixo da mesa. O rapaz inclinou-se, solícito, para apanhá-la. Foi quando, aproveitando de sua posição, olha só, a carne caiu, o rapaz foi pegar lá, foi quando
Aproveitando da sua posição, o homenzinho de barba puxou-lhe as costas e com um bastão nodoso espancou-lhe mais que não pôde. E para terminar, aplicou-lhe a altura dos rins valente pontapé que o atirou pelos ares até o jardim. Quando se recobrou do susto, só a muito custo pôs-se de pé, e todo alquebrado, coitado. O velhinho, deu uma tunda nele. Com um passo cambaleante, foi andando até a hospedaria. Na manhã seguinte, seus companheiros crivaram de perguntas, mas ele, ainda dolorido, ficou lacônico. Limitou-se a dizer que, de fato, alguma dificuldade havia. Dificuldade muito dura, mas fossem comprovar por si mesmo. Os irmãos falaram, ele não contou que apanhou do velhinho, não. Falou que tinha muita dificuldade, ele voltou. E pediu para eles comprovarem com os próprios olhos. A mesma sorte teve o segundo músico, o tocador de trombeta. Por fim, o segundo músico teve a mesma coisa. Apanhou do velhinho igual o jumento sem dono. Apanhou e foi embora. Por fim, chegou a vez do terceiro, o flautista. Como os outros, foi ao castelo. Como os outros, sentou-se à mesa. De sobreaviso, porém, alertado pela experiência dos outros dois, decidiu agir com cautela e possível astúcia. O homenzinho chegou e o assado foi servido. O flautista estendeu-lhe a travessa e, quando a fatia de carne escorregou para debaixo da mesa, inclinou-se também para recolhê-la. A seus olhos, mas com os olhos atentos aqui, olhando aqui, lá para cima, para ver se que o velhinho estava aprontando com ele, né? Olha só. A seus olhos atentos, não escapou, todavia, o movimento do velhinho para lhe pular as costas. Voltou-se de chofre rápido, né? Agarrou-lhe a barba com tamanha força e puxou que ela se desprendeu. O homenzinho desesperado suplicava que lhe devolvesse a barba. Por favor, dê-me de volta minha barba. Revelar-lhe-ei em troca todos os encantamentos do castelo, e será rico e feliz. Ele, porém, ao apertar as mãos da barba, sentia nova e inesperada energia. Respondeu, porque era a barba que dava poder para o velhinho, né? Revele-me primeiro os encantos, que depois eu lhe darei a barba, disse o outro músico. Venha comigo. Então disse por fim o velhinho vencido, né? Aquele acompanhando o velhinho, desceu a escadaria, aí foi lá, mostrou, com um toque de mágica, abriu os rios, olha lá, né? Venha comigo, por fim, o velhinho vencido. E começou a descer por umas escadas estreitíssimas. Essa escada que eu acabei de mostrar aqui, o tamanho da escadaria, estreitíssima, tá vendo? E começou a descer por umas escadas estreitíssimas, abertas nas paredes da rocha, até chegar em uma vasta esplanada. Atravessaram e foram da beira de um rio. O homenzinho tirou do bolso uma varinha e com ela tocou as águas. Como por encanto, detiveram-se as águas na fralda da montanha e no vale escorreram rápido, deixando enxuto o leito do rio, tá vendo? Olha aqui, eu já mostrei já. Ele tocou com a varinha mágica e os rios se abriu, como aquele Moisés, né, que tocou o mar se abriu, mais ou menos isso, tá vendo? Tá curtinha essa história, tá acabando já. Eles o atravessaram e assim que alcançaram a margem, a torrente começou a fluir com tremendo jorro e redemoinhos. Do outro lado do rio havia um jardim,
todo surpreendentemente lindo. Lindo era que o flautista julgou estar no paraíso terrestre, entre prados de relva verdíssima, córregos onde pulavam peixinhos vermelhos, dourados, prateados por toda parte, flores e pássaros de penas de ouro e borboletas de multicores, pérgolas, cercas floridas. Era um lugar muito lindo, né? Os pássaros gorjeavam festivamente, as borboletas esvoaçavam como a querer dar as boas-vindas. O flautista fazia esforços para persuadir-se de que não sonhava e seguia sempre o velhinho, que se dirigia agora para um castelo magnífico, erguido no meio do jardim. Entraram e atravessaram salões suntuosos, esplendidamente mobiliados, mas desertos. Não tinha ninguém no castelo, né? Tudo silencioso, mas era tudo muito luxuoso. Por fim, chegaram a um aposento onde havia uma cama grande de cortinados cerrados, né? As cortinas fechadas. O homenzinho reabriu-os e o flautista pôde ver as feições angelicais de uma jovem imersa em sono profundo, dormindo, tadinha, como a morte. Estava vestida de branco e tinha os cabelos pretos soltos até os ombros. Olha só, uma jovem lindíssima, deitada, ó. Parecia que estava morta, mas ela estava dormindo, né? Aqui tem até uma gaiola com um passarinho, tá vendo? Vamos ver o que conta mais. Ao seu lado, exatamente, ao seu lado na gaiola um passarinho trinava, único sinal de vida naquele silêncio amedrontador. Eis aí, disse o homenzinho, uma princesa adormecida por encanto. O castelo e o jardim pertencem-lhe, mas ela não poderá usufruir deles até que desperte. E não desperta há séculos, porque ninguém até hoje tinha conseguido encontrar o caminho para chegar até aqui. Quem estava de guarda era eu. Qualquer importuno que se aproximasse e tivesse a ousadia de entrar na minha casa era recebido a pauladas e atirado para fora. Ó. Muita paulada e bastonada nas costas. O velhinho era sem vergonha, viu? Pelo amor de Deus. A barba dava-me tamanha força que eu teria sido capaz de espancar um gigante, mas agora você me privou dela e me deixou sem forças para lutar. Estou à sua mercê, vejo-me obrigado a ceder-lhe tudo, o castelo, o jardim e até mesmo a princesa. Está bem, mas agora desperte, ordenou o rapaz, segurando sempre a barba bem apertada na mão. Aqui, ó. Sim, ó. É bem apertado. O velhinho é sem vergonha, viu? Esperto. Não posso, replicou o velhinho. Eu não posso, só você pode fazê-lo. Pegue o passarinho da gaiola, arranque-lhe a pena vermelha que tem no peito, bem sobre o coração, depois queime-a, recolha as cinzas e coloque-as nos lábios da princesa. Olha só, fazia muito tempo que eu não lia, muitos anos, talvez uns 30 anos que eu não li essa história. Assim fez o flautista. Arrancou a pena vermelha do peito do passarinho, queimou-a e com toda delicadeza colocou as cinzas nos lábios da donzela adormecida. A princesa deu um suspiro profundo, teve um frêmito nas pálpebras cerradas, por fim abriu os olhos e vendo o jovem sorriu-lhe. Depois desceu da cama fresca e disposta, agradecida, meu libertador. Disse numa voz que era uma música, uma voz de anjo. Será meu esposo, e a partir desse momento, todas as minhas riquezas são suas também. Agora que tudo terminou bem, interrompeu-os o homenzinho, dê-me a minha barba. Terá sua barba, não duvide. O flautista era mais esperto do que o velhinho, viu? Respondeu o flautista, mas só quando nos despedirmos.
dirigiram-se para os três para o rio, né? Chegando às margens, o flautista intimou o velho ali entregar a varinha para com ela dividir as águas, igual na Arca de Noé, Moisés, ele dividiu o mar e eles passaram daquele jeito. Chegando na margem do rio, o flautista intimou o velhinho a lhe entregar a varinha para com ela dividir as águas. Ele, porém, sacudiu a cabeça e disse que não, não. À vista disso, o jovem fez menção de atirar a barba no rio. Não, não, berrou o homenzinho lá mata. Tome a varinha. O jovem pegou a varinha e com ela tocou as águas, que se abriram. Depois disse, você adiante. E assim que o homenzinho chegou à margem oposta, o flautista tocou de novo as águas, que de novo jorraram. O velhinho, no auge do desespero, corria de lá para cá, chorando aos berros, quando o jovem tocou então a barba com a varinha e ela voou para outra margem. Quando, porém, o homenzinho pediu que lhe desse a varinha, também replicou, não, meu caro, essa varinha fica comigo. Assim, você não poderá atravessar o rio nunca mais. Você para lá, nós para cá. Verá como haveremos de viver bem. E assim foi. Os noivos voltaram ao palácio e foram felizes em seu castelo, isolados no jardim do sonho. Quanto aos outros músicos, após terem esperado por muito tempo a volta do companheiro, concluíram, deve ter apanhado tanto o pobre que não teve coragem de aparecer aqui. É interessante esse conto, porque ele tem uma pequena conotação espiritual, né? Olha só, nessa época, esse autor, né, que ele viveu 1800, século XIX, né? Século XIX. Ele conta que havia espíritos malvados lá. Então ele deu a entender que já aqui no conto ele falou de espíritos malvados. Então, naquela época, ele já sabia que existia espírito. Por que ele colocou esse termo espíritos maldosos? Tem uma conotação espiritual. Ou esse autor tinha conhecimento de espiritualidade de uma certa forma, não é? Mas é muito interessante o livro. Está aqui a capa, os três flautistas, ó. Enciclopédia da São Davi. Vocês podem vasculhar o Google não acham, não encontram. Eu achei essa enciclopédia uma vez em inglês para me dar para minha filha. Quando eu fui comprar, já tinha vendido já na Amazon. Isso há uns 25 anos atrás, 28 anos atrás, 25 anos atrás. Então essa é a história de hoje para vocês, que eu deixo aqui, tá? E vamos pedir em oração, que eu esqueci de pedir, ao Jesus de Nazaré, ao Deus Todo-Criador, que auxilie os pobres, né, que estão passando necessidade em virtude dessa guerra que acabou com a economia do mundo, destruindo os salários, né, de todo mundo. Iluminar os loucos dos hospícios, os loucos de todos os gêneros, os presos nas prisões, os manicômios, né, os necessitados, os moradores de rua. Abençoe a todos, porque todos nós somos filhos de uma família universal. São palavras minhas não, são palavras de Francisco Cândido Xavier, no programa Pinga Fogo, na TV Itacolomi, em 1971, né? Então vamos pedir a Deus para sempre iluminar e acabar que Jesus ilumine esses espíritos trevosos, porque esses governantes, Putin, Xi Jinping e outros ditadores, são espíritos das trevas, né? Então querem bagunçar o planeta todo. Jesus não vai permitir isso, não é? Então tenham todos vocês uma excelente terça-feira. E o Verninho, estou pensando aqui no Verninho, ele ficou lá, não mostrei aqui, ó.
Ele ficou lá do outro lado do rio, aqui, ó. Não mostrei aqui o finalzinho aqui, ó. Aqui, ó. Rapidamente aqui, ó. Ele ficou lá do outro lado do rio, pulando de raiva aqui. Olha o tamanho da barba dele, ó. Morto de raiva, né? Quer dizer, o músico mais inteligente ficou com a varinha, ele ficou com a barba do outro lado do rio. Ficou com o castelo, ele lá e ele cá. O mal do lado de lá e o bom do lado de cá. o velhinho ficou lá pulando de raiva, né? Então esse é o conto de hoje. Tenham todos uma boa terça-feira, uma feliz terça-feira, tá bom? Iluminado pelo grande arquiteto do universo, que não vai permitir essa guerra mundial atômica. Que o senhor Putin, o senhor Xi Jinping não estão nem aí para a quantidade de mortos, nem esse outro da Coreia do Norte e muitos outros, esse Daniel Ortega, que apoia o Putin, são espíritos trevosos. Jesus de Nazaré não vai permitir isso. Deus, o grande arquiteto do universo, não vai permitir, porque a China não é de Xi Jinping, a Rússia não é do seu Putin, os países não são de ninguém, os países são da Terra. A Terra é um ser vivo, a Terra é de propriedade do cosmos, o cosmos é do grande arquiteto do universo. Um bom dia para vocês todos, tá bom? O velhinho ficou lá pulando de raiva, pelo amor de Deus.